Olá, sejam bem-vindas a mais um programa Aprendendo com a Lu, onde todas as quartas-feiras, às 8 horas, eu entro ao vivo para estar falando com vocês sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional e espiritualidade. Sou a Luciana Souza, psicóloga, e hoje o tema é: sou assim, por isso faço desta forma. Bom, quando nós nos autoconhecemos, nós sabemos com certeza quem nós somos, certo? E nós vamos encontrar habilidades para estarmos desenvolvendo as nossas características. E muitas vezes nós pensamos desta forma, de agirmos de tal maneira porque somos desta maneira, é justamente porque nós cremos em algumas formações que veio da nossa criação, que foi formada quando nós éramos criança. E muitas vezes isso a gente carrega no decorrer das nossas vidas. E existem muitas coisas que nós sabemos, que nós temos a consciência de que é importante mudarmos. E quando nós pensamos que nós agimos de tal maneira porque somos assim, porque sempre fomos assim, porque fomos criadas desta forma, nós ficamos presas em crenças limitantes e que não nos faz mudar. E nós precisamos mudar algumas atitudes, alguns comportamentos que a gente tem consciência de que não nos ajuda no dia a dia. Quantas crenças limitantes nós carregamos porque aprendemos no nosso meio familiar, quando éramos criança, e quando já na vida adulta, já com as nossas famílias construídas, nós carregamos isso e não queremos mudar. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar que algumas atitudes que não nos faz crescer, que nos incomoda muitas vezes, ou que pode até atrapalhar nos nossos relacionamentos, nos nossos meios profissionais, são atitudes que nós precisamos sim mudar. E não ficarmos presas nessas crenças limitantes, achando que porque nós crescemos desta forma, pensando desta maneira, nós vamos ser sempre desta maneira. Isso não é bom para nós, não é bom para o nosso desenvolvimento pessoal, não é bom para o nosso desenvolvimento profissional e com certeza nos atrapalha. Nós precisamos, quando nós nos autoconhecemos, nós vamos saber exatamente quais são as atitudes positivas, quais são as atitudes negativas, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, aquilo que dificulta a nossa vida, aquilo que facilita a nossa vida. Por isso eu sempre recomendo o autoconhecimento como parte fundamental para o nosso desenvolvimento. E quando nós nos deparamos com atitudes, com comportamentos que nós precisamos mudar, nós precisamos ir em busca desta mudança. Não vamos deixar que crenças negativas, limitantes, que aquilo que nós carregamos na nossa bagagem, na nossa história de vida, que nós sabemos que não nos faz bem, venha nos atrapalhar. Nós precisamos pensar de uma forma positiva sobre isso. Não fique presa com a sua mente
pequena em relação a isso. Quantas coisas nós herdamos das nossas famílias e que nós sabemos, ou muitas vezes nós automaticamente nos deparamos fazendo aquilo ali, que algumas atitudes que quando a gente via os nossos pais, os nossos familiares fazendo, nós não gostávamos. E depois a gente se vê fazendo aquelas mesmas atitudes. E mesmo assim, nós não damos um passo para mudar. As nossas famílias mesmo, construídas, né, esposo, filhos, quantas coisas nós agimos ali naquele meio que a gente sabe que os nossos maridos não gostam, os nossos filhos não gostam, mas porque nós ficamos presas nessas crenças que nós carregamos, nessas bagagens que nós carregamos, nós também não damos um passo para reconhecer que precisamos realmente mudar as atitudes. E todas nós sabemos que nós herdamos coisas positivas e negativas das nossas famílias, não é mesmo? Nós temos defeitos, ninguém é perfeito, todas nós temos defeitos, mas o que é importante nós entendermos é que quando nós temos consciência das coisas negativas, dos comportamentos negativos que nós carregamos, mesmo que eles sejam desenvolvidos lá na nossa infância, quando nós temos consciência disso, nós precisamos sim buscar mudar. E com certeza, mudar é um desafio, principalmente quando a gente identifica em nós as atitudes que precisamos mudar. É um desafio. Ninguém gosta, né, de mudar, ninguém gosta de mexer muitas vezes em coisas do passado que a gente traz nesta bagagem das nossas vidas, por medo de pensar sobre aquilo, de rever algumas coisas, mas isso é importante para o nosso desenvolvimento. Isso é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Enquanto mulheres que desenvolvem diversos papéis no dia a dia, né? Mulheres, esposas, profissionais, mães, filhas, existem várias coisas que nós precisamos mudar. O autoconhecimento, ele vai com certeza trabalhar isso, ele vai fazer você refletir sobre isso. E claro, existem muitas coisas que no decorrer do nosso dia a dia a gente sabe, né, que precisa mudar. A gente sabe que precisa fazer diferente. E nós precisamos, então, uma vez conscientes disso, fazer. Não ficar crendo que porque eu aprendi desta forma, porque eu sou assim, eu vou continuar tendo que ser desta forma. Isso só vai trazer para você cada vez mais essa crença limitante. Isso vai alimentar cada vez mais e reforçar cada vez mais as atitudes que você sabe que precisa mudar e não muda. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer as mudanças, principalmente quando a gente sabe que existem algumas coisas que nos prejudicam no nosso dia a dia. Então, não fiquem limitadas a essas crenças que nós carregamos nas nossas bagagens, nas nossas histórias, e que a gente tenha consciência de que precisamos mudar e não mudamos. Aí nós sofremos muito mais, porque quando nós sabemos que existe algo que está nos atrapalhando no meio social onde nós vivemos, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, quando nós sabemos e temos a consciência disso e não fazemos nada para mudar, com certeza você vai sofrer muito mais. Porque você vai saber que aquilo é importante para você, que aquilo vai ser importante para você fazer, mas você não faz. Por isso, então, eu te motivo a se autoconhecer primeiro, a perceber nos ambientes aonde você está as suas atitudes, a forma como as pessoas te vê,
a forma como as pessoas te aceitam no seu meio social. Às vezes, você pode, de certa forma, estar sofrendo algum tipo até mesmo de rejeição nos seus relacionamentos por algumas atitudes que você tem e que você não percebeu, ou até mesmo sabe que precisa mudar, mas não muda. E isso, então, com certeza vai trazer para você toda essa frustração, esses sentimentos de rejeição, de frustração, de tristeza, de angústia, de decepção. Então, se autoconhecer é muito importante para que você desenvolva esse processo de entender que você precisa mudar em algumas atitudes e comportamentos. Não seja uma mulher que carrega, né, uma bagagem cheia de coisas, cheias de comportamentos, de atitudes, de crenças, de limitações na sua vida. Organize a sua vida, procure se autoavaliar e ver o que você precisa mudar. Principalmente quando você tem a consciência daquilo que você precisa mudar. Então, faça isso, busque isso e você vai com certeza se sentir bem melhor. Você vai ser uma mulher melhor. Você vai ser uma mulher que tem habilidades para lidar, para encarar e para realmente refazer as coisas que precisam ser refeitas. Não vamos ficar presas nesses sentimentos de que eu faço isso porque eu sou assim. Eu ajo desta maneira porque eu fui criada assim. Eu ajo desta maneira porque quando eu era criança eu aprendi com os meus pais, com as pessoas do meu convívio a ser assim. Por isso eu sou desta forma e não vou mudar, não é mesmo? Se você se sente bem deste jeito, se você acha que isso não é necessário para você, que você consegue viver no seu mundo, nesses pensamentos pequenos, nessas crenças limitantes, de que a opinião das pessoas não importa, de que o convívio com a sua família, mesmo estando às vezes difícil por causa do seu comportamento, não importa para você, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é que você vai ficar sofrendo, que você vai sofrer muito mais, vai continuar sofrendo. E até mesmo sofrendo com rejeições. Não seja orgulhosa a ponto de querer mudar para ter um melhor convívio com a sua família, no meio que você trabalha, no seu meio social. Isso vai trazer benefício para você mesma. Você vai se sentir bem melhor e bem mais aceita, não é mesmo? Às vezes nós não queremos mudar porque nós não aceitamos de fato que nós precisamos realizar aquelas mudanças, não é mesmo? Ou porque, eu não vou fazer isso porque o outro quer que eu faça. Eu não estou aqui falando que você precise fazer porque o outro quer que você faça. Eu estou aqui te dizendo que se é algo que te incomoda, se é algo que você sabe que te atrapalha no seu dia a dia, que você tem essa consciência de que você precisa fazer, que você precisa mudar, então é importante que você busque por esta mudança. Não seja orgulhosa a ponto de achar que as pessoas precisam te aceitar da forma como você é, tendo os comportamentos que você tem e as atitudes que você tem. Não é mesmo? Não é mesmo? Nós somos mulheres que precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos ser mulheres inteligentes a ponto de entender quem nós somos, a forma como nós nos comportamos, não é mesmo? E eu digo para vocês que todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós desenvolvemos algo, todos os dias nós temos coisas
a realizar, a fazer, e vai depender, essas coisas vai depender muito dos nossos comportamentos, de como nós agimos, de como nós pensamos, de como nós enfrentamos as situações. Eu venho, por exemplo, de uma família onde todo mundo fala alto. Grita e todo mundo fala alto, e quem passa, né, por perto, aonde nós estamos, até chega a pensar que está havendo uma discussão. Já na minha casa, na minha família, os meus filhos não gostam que eu falo alto, o meu esposo não gosta que eu falo alto, não é mesmo? E eu tento moderar, eu tento mudar essa atitude e não gritar. E eles muitas vezes eles até me corrigem e eu então vejo que realmente eu preciso mudar. Ia ser diferente se eu respondesse assim: ah, eu sou assim porque lá na minha casa todo mundo é assim. Todo mundo fala alto, todo mundo grita, não é mesmo? Mas não, eu tento me policiar, eu tento fazer as mudanças para estar bem, para estar nessa comunhão, no relacionamento de uma forma agradável, onde todo mundo vai conseguir conversar, vai conseguir se entender. Porque é algo que na minha família eu entendo que é desta forma, mas nos meus familiares, mas na minha família eles não gostam. Filhos, esposos, eles não gostam dessas de falar alto, de gritar, não é mesmo? Então a gente precisa mudar, porque nós tínhamos as nossas famílias, nossos que hoje são nossos familiares, e construímos a nossa família, esposo, filhos, e ali dentro a gente vai trazer várias histórias, não é mesmo? Vários cenários, porque cada um é diferente do outro, e quando nós casamos, por exemplo, a gente traz outros tipos de histórias de vida. E a gente precisa saber conviver. E muitas vezes essa convivência vai partir exatamente desta forma de você rever as suas atitudes e comportamentos para você conseguir conviver no seu meio social, não é mesmo? Então vamos pensar sobre isso, vamos realmente não ficarmos presa achando que, porque na minha família eu aprendi a falar alto, a gritar, eu sou assim mesmo, então eles vão ter que me tolerar do jeito que eu sou. Não, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós não podemos ficar carregando a vida toda essas crenças que nos limitam. Mas nós precisamos, enquanto mulheres inteligentes, mulheres sábias, buscar estar sempre sendo pessoas melhores, mulheres melhores, aonde quer que nós estivermos. Então não fique carregando esse tipo de bagagem na sua vida. Desfaça delas. Organiza essas bagagens e busca as mudanças que vão ser necessárias para o seu dia a dia, para o seu convívio social. E o comportamento, as atitudes é o que realmente nós precisamos mudar, não é mesmo? Não é porque você viveu, cresceu de uma forma que você vai precisar ser assim o resto da sua vida. E principalmente quando você tem essa consciência de que certas atitudes não faz bem, principalmente para você e depois para as pessoas que convivem contigo, certo? Então, o autoconhecimento vai te fazer a saber exatamente quem você é, a saber exatamente as atitudes que você precisa mudar, os seus defeitos, aquilo que dificulta a sua vida. O autoconhecimento vai te trazer isso. Então não perca tempo, se autoconheça, busca analisar a sua vida, coloque no papel, né, uma dica que eu dou para vocês, coloque no papel quem eu sou.
e começa ali a pontuar pontos positivos, pontos negativos, qualidades, defeitos, o que dificulta a sua vida, o que facilita a sua vida. Essas perguntas é o que vai iniciar essa forma de você se autoconhecer. Parece ser tão simples, não é mesmo? Mas quando nós vamos pensar sobre aquilo que dificulta as nossas vidas e o que facilita, eu tenho certeza que você vai ter uma certa dificuldade para poder responder. Suas qualidades, os seus defeitos, porque muitas vezes a gente enxerga isso na vida dos outros, mas nas nossas vidas a gente não vê. Aquilo principalmente que precisa de mudança. Mas quando nós nos autoconhecemos, nós vamos saber exatamente quem nós somos. Por isso é tão importante a gente desenvolver o autoconhecimento nas nossas vidas, porque ele vai nos ajudar a ser pessoas cada vez melhores e trabalhar com certeza, né, aquilo que a gente precisa estar sempre mudando, estar sempre buscando ser melhor, certo? Essa é a palavra então que eu quis deixar, estou deixando hoje para você. Não tenha medo de enfrentar as mudanças ou de saber quem você é, não é mesmo? Às vezes nós não queremos nos autoconhecer porque sabemos que vamos ter que nos deparar com muitas coisas que precisamos mudar. Que as pessoas muitas vezes até podem nos apontar algumas coisas, mas na maioria das vezes não nos fala, só observa, não é mesmo? E quando a gente começa a nos analisar, a gente vai ver que realmente a gente precisa mudar. Então faça isso, faça essa autoanálise, busque ali escrever realmente quem você é. E você vai se conhecer, você vai descobrir a mulher que você é. E claro, nós temos muitas qualidades, muitos pontos positivos, e isso é importante a gente saber também, não é mesmo? Porque algumas pessoas até nos pontuam, né, como nós somos, principalmente as qualidades, não é mesmo? Vem através dos elogios, enfim, mas é importante que você mesmo descubra quem você é. E faça as mudanças que são necessárias para você realmente ser uma mulher cada vez melhor, certo? Obrigada por todas vocês que me ouviram, né? E que vocês tenham aí um resto de semana abençoado por Deus, que Deus possa estar guardando o coração de vocês, né? A Luzia lá em Santa Catarina, né? Minha amiga, Jaqueline, Rochelle, Jéssica, Pati, Gleiciana, Renata, que vocês tenham realmente uma semana abençoada por Deus, que Deus possa estar capacitando a vida de vocês todos os dias para que vocês possam realmente saber quem vocês são. E eu tenho certeza que vocês são mulheres segundo o coração de Deus. E Deus, nós sabemos que nós somos mulheres imperfeitas, não é mesmo? Mas nós precisamos ir em direção à perfeição todos os dias. E quando nós conseguimos conhecer, nos conhecer melhor, com certeza nós vamos estarmos cada vez mais em busca desta perfeição. Então, um beijo no coração de todas vocês, ficam com Deus e até quarta-feira que vem.